Então, vamos lá, pessoal. Segunda parte aqui do nosso curso, né? Vai ser transformações de deformações. Aqui em transformações de deformações, né, a gente vai andar um pouquinho mais rápido, porque vocês vão perceber que os princípios, né, são praticamente os mesmos, e mesmo o equacionamento é muito similar, tá certo, pessoal? Com alguns detalhes que a gente vai dar aqui a devida ênfase, né, para vocês não deixarem de observar, tá certo? Esse tópico aqui é muito importante, né, porque deformação é algo que você consegue medir na prática, tá certo? Tensão você calcula, né? E por alguns métodos indiretos você pode até medir, né? Mas você não mede diretamente tensão, né? O que você mede é deformação e fazendo o tratamento adequado, né, das deformações, do estado de deformações atuante em determinado ponto, você consegue também, por meio das relações constitutivas, que a gente vai ver lá na frente, transformar aquilo para um estado de tensões e também fazer análise de tensões atuantes naquele ponto, ok? Aqui, ó, só fazendo uma demonstração, uma imagem ilustrativa aqui, isso que a gente está falando, né? Aqui está sendo feita a análise, né, estrutural de uma asa de avião. É óbvio que tem vários outros instrumentos aqui para serem utilizados, como acelerômetros, enfim, já que o avião trabalha, né, sob cargas dinâmicas. Mas está aqui, ó, um conjunto de extensômetros, tá certo, pessoal, de resistência elétrica, que é a metodologia mais utilizada ainda, tá certo, na medição de deformações. A gente vai até falar um pouco mais na frente, né? Hoje em dia, técnicas óticas estão sendo muito utilizadas, de correlação de imagem, né? Estão ficando cada vez mais precisas, mas ainda não conseguem ter a precisão dos extensômetros, tá? E a gente também, nas aulas práticas, a gente vai tratar mais de extensometria, porque a gente não tem aparato, né, para correlação de imagem. Mas, como meu doutorado foi com correlação de imagens, a gente pode também tirar um tempo para explicar para vocês, né, como é que a técnica funciona, e até porque é uma técnica com muito alcance e muito promissora, tá certo? Já muito utilizada no mundo. Então, vocês percebem aqui, ó, a gente tem um conjunto aqui, ó, de 8 extensômetros, tá certo? Ligados em cruz em cada partezinha dessa daqui da asa, né? Cada parte de reforço aqui, tá certo? Óbvio, essas direções, né? E mesmo a região de colagem deve ter sido previamente analisada em algum modelo numérico, enfim. Mas como os carregamentos, né, pessoal? Aqui, essas asas podem ser submetidas, são muito complexas, né? E de certa forma, imprevisíveis, né? Você imagina que isso aí pode entrar, por exemplo, num túnel de vento, então vai mudar de inclinação, vai mudar velocidade de carga, enfim. Então, para todas essas situações, eu estou medindo aqui em tempo real, né? Eu estou medindo em tempo real, né? E aí eu vou poder depois fazer uma análise dessas deformações e, com isso, também fazer análise de tensões e perceber, né, se os esforços atuantes, né, são toleráveis, né? Senão eu vou ter que fazer algum outro tipo de reforço ou, enfim, tomar outros tipos de providência. Então, vamos lá. Transformações de deformações no estado plano, tá certo? As transformações de deformações em um ponto são similares às de tensões, como eu já falei, né? Assim, boa parte dos procedimentos adotados lá na parte 1, né, vão ser só adaptados aqui. Trataremos aqui sempre de deformações específicas, então lembrem disso, né, pessoal? Desde quando a gente conceituou deformação, lá em Maxwell 1, eu disse que a mais utilizada na prática e a que a gente mais ia lidar eram as deformações específicas, né? Deformação específica que, óbvio, que é uma grandeza adimensional. Por quê? Ela relaciona variação de comprimento com o comprimento inicial, basicamente. Tá certo? Então, aqui, né, também a gente vai trabalhar com as deformações específicas, né, que são representadas pelas letras epsilon, se forem deformações normais. O que são as deformações normais? Né, pessoal?
elas representam aumento ou redução, né, do meu elemento infinitesimal. Lembrando, a análise de deformação também é pontual, tá certo? Então, sempre pensem, né, estou analisando um ponto, esse ponto eu represento pelo meu elementozinho infinitesimal, né, um quadradinho, por exemplo, um cubo, se for tridimensional. Então, as deformações normais vão fazer esse elemento aumentar ou reduzir de tamanho, tá certo? Em determinadas direções, né? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho variação de tamanho, né? Tanto na direção X quanto na direção Y, né? Eu tenho um encurtamento na direção Y e um alongamento na direção X. Aqui acontece o contrário. Eu tenho um alongamento na direção X e um encurtamento na direção Y, ou um alongamento na direção Y e um encurtamento na direção X. E a gente também, pessoal, tem, né, as deformações de cisalhamento, tá certo? E aí a diferença, né? As deformações de cisalhamento, elas não provocam aumento nas arestas do meu elemento infinitesimal. Elas só provocam distorções no meu elemento, tá certo? A gente chegou até a ver um exemplo, né, com um elementozinho de borracha lá em Maxwell 1, porque ficava mais claro, né, da gente enxergar isso. Mas já entendam o seguinte, né? Deformação de cisalhamento, né, é provocada, obviamente, por tensões de cisalhamento e elas só acarretam distorções angulares. É claro, quando elas trabalharem em conjunto, quando eu tiver um estado completo de deformações, né? O que é um estado completo de deformações no plano? São duas deformações normais ortogonais entre si, tá certo? E uma deformação de cisalhamento. Por exemplo, εx, εy e gama xy. Tudo bem? Uma coisa, já um detalhe importante, a representação, né? Deixa eu só botar aqui o do laser, né? A representação, né, dessas deformações. É óbvio, a representação das deformações normais são muito simples, né, pessoal? Você faz aí um alongamento proporcional a essa deformação, é claro, né, pelas ordens de grandeza. Isso tudo vai ser sempre esquemático, tá certo? As deformações são muito, muito pequenas, sempre, a ordem de grandeza das deformações, né, para materiais estruturais, que é o que a gente está preocupado aqui, tá certo? E a deformação de cisalhamento, como é que a gente representa? Né? A gente vai fazer o elemento se deformar, o que era um quadradinho vai virar um losango, né? Ou não, né? Losango tem os quatro lados iguais, uma estrutura trapezoidal aí, tá certo? Um elemento trapezoidal, onde os ângulos, né, dos vértices já não vão mais ser 90 graus, né? Antes a gente tinha aqui, ó, um elemento indeformado, ângulos de 90 graus. Agora, né, eu vou ter ângulos obtusos, né? Ou seja, maiores que 90 graus, e ângulos agudos, menores do que 90, né? E essa alteração é justamente a minha deformação de cisalhamento. De novo, né? Isso aqui é tudo esquemático, né? Você não tem essas variações perceptíveis, né? De ângulo, por exemplo, né? É só a gente lembrar, né, pessoal, para a gente já perceber a ordem de grandeza, só relembrar. Quando a gente via lá o ensaio, né, de tração do nosso corpo de prova, a gente via que quando a gente chegava numa deformação de mais ou menos 0,2%, tá certo? A gente já começava a exceder o nosso limite de escoamento, tá certo? 0,2%, pessoal, é a mesma coisa que 2.000 micro. Lembra, né, que um outro detalhe que a gente deu lá, estudando deformações, é que a gente usava muito esse prefixo micro, tá certo? E mesmo os instrumentos, né, de aquisição de deformações, eles usam esse instrumento, tá certo? Então, se acostumem com essa ordem de grandeza de deformações, né? Se acostumem de novo, porque a gente já viu isso, né? Então, as deformações normais, né, vão ser tantos micro, né, e a deformação de cisalhamento micro radiano, tá certo? Que é medida de ângulo, tá certo? Também é dimensional, né?
só um outro detalhe aqui, com relação à deformação de cisalhamento. Como é que a gente define o sinal, né, pessoal? Porque, lembra, quando a gente definia o estado de tensões no plano, né, a gente tinha lá um sigma x, sigma y, e tinha que ter o sinal da tensão de cisalhamento, né? Como é que a gente definiu o sinal da tensão de cisalhamento? No estado plano lá, como é que a gente definia esse sinal? Qual era a convenção que a gente usava? Se for para o sentido anti-horário, é positivo. A gente tem uma face de referência, né? Se naquela face de referência a minha deformação de cisalhamento, né, atuar fazendo a face girar no sentido anti-horário, essa tensão vai ser positiva, né? Tudo depende da face que eu assumo como referência. Aqui, pessoal, não vai ser muito diferente disso, né? Percebam aqui, ó, essa deformação que aconteceu aqui, tá certo? Nesse elemento, né? O que a gente pode perceber? Essa deformação, pessoal, né? Essa tensão que provocou essa deformação, ela certamente era positiva nessa face aqui, ó, né? Perpendicular ao eixo X, que é a nossa referência, tá certo? Então, ó, se, né, aqui no eixo X, tá certo, pessoal? Se a minha distorção, ó, faz o elemento subir aqui, ó, ou seja, ele veio daqui para esse pontilhado, no sentido, ó, anti-horário. A minha deformação de cisalhamento distorcendo em relação a X no sentido anti-horário. Então, a minha deformação de cisalhamento global é positiva, tá certo? E é claro, assim como as tensões, ela vai alternar de sinal, ó. Então, se aqui ela é positiva, ou seja, aqui, ó, eu tenho um ângulo maior que 90 graus, aqui, né, que é correspondente a essa tensão daqui, ela vai ter um ângulo, ó, menor que 90 graus. Aqui, maior que 90, aqui, menor que 90. Né? Esse tanto maior ou tanto menor que 90 é a deformação de cisalhamento. Tudo bem até aqui, pessoal? Só um outro detalhezinho, representação. Né? O Hibbeler, ele representa assim, né? Colocando a distorção, a deformação de cisalhamento, em relação aos eixos X e Y. E aí, por causa disso, ele tem que fazer, ó, essa representação só meio gama XY. Tá certo? Por quê? Ó, eu vou ter metade do gama XY aqui e metade aqui. E isso, né, vai me dar, tá certo, pessoal? Que esse ângulo aqui, ó, é o quê? 90 menos gama XY sobre 2 menos gama XY sobre 2, tá certo? Então, 90 menos gama XY. O Beer já representa assim, ele representa com os ângulos internos aqui. Então, ele já trabalha com o valor cheio do gama XY, tá certo? Como tá aqui, ó. É isso que eu estou falando, né? O Beer, né, ele trabalha com esses ângulos internos, né? Então, olha, era π sobre 2, agora aqui, ó, é π sobre 2 mais 90. Se é π sobre 2 mais 90 nesse vértice, pessoal, que aqui, ó, essa face coincide com o eixo X, eu já sei que esse gama XY eu considero positivo. Né? Aqui, ó, o vértice já é π sobre 2 menos gama XY. Tá certo? Então, são representações diferentes, mas no final das contas, é a mesma deformação, tá certo? Só formas diferentes de representar. Então, olha só, vamos supor aqui que existe um estado plano de deformações no ponto Q, né, da figura 2.2 aqui, tá certo? Sendo, a gente está assumindo aqui que... Professor, Oi. por que interromper que tem um aluno tentando entrar? Ah, perdão. Avisem. Ok. Foi. Avisem, pessoal, tá? Esse tipo de coisa pode interromper para a pessoa não ficar muito tempo aí. Então, vamos lá. Ó. Vamos supor, então, né, que existe um estado de tensão, de plano de deformações no ponto Q, tá certo?
esse ponto Q aqui, né? Com epsilon-z, gama xy e gama YZ, né, igual a zero. E que ele é definido pelas componentes de deformação εx, εy e gama xy, tá certo? Associadas com os eixos x e y. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o elemento, né, o ponto Q indeformado. Eu estou dizendo o estado de deformações no plano XY. Então, eu ter uma deformação εy, então, para eu representar no elemento, né, pessoal, eu tenho que representar o comprimento final, né, da face do elemento, que vai ser o quê? ΔS mais ΔS vezes Y, né, pessoal? E aí eu isolo aqui, ó, ΔS 1 mais εy, tá certo? Mesma coisa aqui para o X, né? E as deformações de cisalhamento eu represento assim, né? Pi sobre 2 mais gama xy, onde eu tiver uma deformação positiva, e menos gama xy, onde eu tiver negativa. Agora eu quero fazer a transformação para esse novo sistema de referências. Ainda é no mesmo plano, eu vou girar em torno de Z, né? Mas agora eu quero um novo sistema de referência que é x', y'. Tudo bem, pessoal? Então, ó, no final das contas, o que eu vou ter é esse estado de tensões aqui, né? Só a representação dele. Vamos ver como é que a gente vai chegar, né, às equações que me permitem calcular εx', εy' e gama x', y'. Aqui, pessoal, de novo, vamos optar por uma dedução geométrica, tá certo? A gente vai aplicar aqui, basicamente, lei dos cossenos, né? Ó, eu tinha esse elemento aqui, ó. Então, ó, cortei esse elemento, tá certo? Por um segmento de reta, fazendo um ângulo θ, tá certo? Essa direção θ é a direção para a qual eu quero transformar, ou seja, a direção ou do meu εθ ou do meu εx', tá certo? A nova direção de referência, né? Aqui eu estou chamando de εθ, tá certo? Por quê? Está defasado θ daqui, né? Então, ó, essa facezinha aqui, Δx, essa face, né? Δy, e essa face aqui, ó, Δs, tá certo? Essa arestazinha. Como é o elemento deformado, pessoal, né? Agora, o que a gente tem, né? São pontos diferentes, né? Eu posso ter A', B' e C', tá certo? E aí, ó, eu vou ter já essa aresta aqui deformada, tá certo? Δs 1 mais εθ. Essa aqui é a mesma coisa, né, da anterior, porque essas outras duas arestas aqui, ó, ainda coincidem com o meu elemento deformado nas direções x e y. Assim como a gente fez lá com as tensões, tá certo? E aqui, esse ângulo aqui, ó, deformado, é π sobre 2 mais gama xy. Tudo bem? Ó, peguei parte disso aqui, ó, só tracei aqui, ó, um segmento de reta, tá certo? Tracei um segmento de reta aqui, tá? Opa, acho que tem mais gente querendo entrar. Tá. E mantive, né, tanto essa deformação quanto essa daqui, tá certo? Então, ó, Δx 1 mais εx, Δy 1 mais εy. Também mudei, né, o tamanho das arestas aqui, tá certo? Eu estava chamando isso aqui de Δs, agora estou chamando de Δx. Transformei isso aqui em Δs, tá certo? Meu comprimento de referência, né? Olha só, pessoal, aplicando a lei dos cossenos, o que a gente tem, né? Esse segmentozinho aqui, ó, né, que é oposto a esse ângulo obtuso aqui, né, ele vai ser dado pelo quê? A soma dos outros dois catetos, né, ao quadrado, menos 2 vezes a multiplicação dos dois cosseno do nosso ângulozinho aqui de referência. Tá certo? Lei dos cossenos, simplesmente. Né? E
E aí, então, ó, só substituindo, né? O A', B' é esse valor aqui, né? E substituindo também os outros, né, segmentos aqui do triângulo. Tá certo? Agora a gente só vai, ó, botar tudo isso aqui, ó, o ΔX e o ΔY em função de ΔS, né? E aqui, simplesmente isso aqui, né, pessoal? ΔX é ΔS cosseno θ, né? Só a gente ver aqui, tá certo? Isso aqui é a hipotenusa, né? Cosseno, adjacente, então, aqui, né? O cateto adjacente, ΔS cosseno θ, e o oposto aqui, né? ΔS sendo θ, tá certo? E uma outra consideração. Então, jogando isso aqui, ó, todos os termos vão ter ΔS. Eu posso sair cortando. Por isso que é irrelevante esse comprimento inicial, né? É mais para representar mesmo. E aí, mais uma observação, né? O cosseno, né, de π sobre 2 mais gama xy, né? Ele vai ser igual realmente a menos gama xy. Ou menos seno de gama xy. Sendo esse gama xy muito pequeno, que é o que vai ocorrer, né, em materiais estruturais, é o que a gente está interessado aqui, eu posso igualar diretamente, né, o seno de gama xy ao próprio gama xy em radiano, ambos adimensionais, né? Então, substituindo, ó, isso aqui e isso aqui, né, 2.2 e 2.3 lá na 2.1, né, desprezando os termos de segunda ordem, né, já que os ângulos são muito pequenos, tá certo? E as deformações também, né? E sabendo, né, que essa é a relação trigonométrica que todo mundo conhece, né? Seno ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado, né, igual a 1. A gente chega nessa equaçãozinha aqui. Tá certo, pessoal? De novo, essa aqui não é a forma clássica de apresentação. Então, aplicando aí outras relações, né, trigonométricas, as mesmas que a gente aplicou lá para tensões, né, que já estão definidas lá, vocês podem dar uma olhada, né, a gente chega na forma clássica, tá certo, de representação. Então, o εθ, que é, né, a deformação normal em qualquer direção que eu queira, a partir de εx, εy e gama xy, vai assumir essa equação aqui, ó, tá certo? Percebam, é praticamente a mesma equação da tensão, né, sigma θ que a gente achava lá nas transformações de tensões, com um único detalhe diferente. Ó. O termo de cisalhamento, pessoal, aparece dividido por 2. Isso vai acontecer em todas as equações de transformações de deformações. Tá? O termo de cisalhamento, né, ele sempre vai estar aqui dividido por 2, tá certo? Lá nas deformações máximas, aqui, né? No círculo de Mohr, a gente também, no círculo de Mohr, que a gente vai ver daqui a pouco, para deformações, a gente vai jogar no círculo, a gente vai jogar o valor de metade da deformação de cisalhamento, tá certo? E assim, de novo, né? Eu marquei, ó, percebam que eu marquei só essa equação. Por quê? Eu prefiro usar só uma equação, tá certo? Agora, quem preferir usar? Não, eu vou usar uma para o εx' e outra para deformação ortogonal a ela. Então, fica à vontade, né? Pode usar também, né? εx' e εy', mesma coisa. Só vai mudar aqui, ó, os sinais. E se eu uso equações diferentes, pessoal, eu uso o mesmo ângulo, tanto aqui quanto aqui, né? Se eu quiser usar só essa equação, eu vou usar θ para x' e usar θ mais 90 para y', tá certo? Eu não preciso mudar a equação, mas eu preciso mudar o ângulo, obviamente, né? Vamos começar, né, a se encaminhar para mostrar como chegar na deformação de cisalhamento nesse novo plano, tá certo? Uma primeira coisa aqui é aplicar essa equação esse ângulo de 45 graus, né? Com esse ângulo de 45 graus, eu vou ter a deformação, né, na direção da bissetriz entre os eixos x e y, tá certo? São ortogonais entre si, então, traçando aí a bissetriz, né, um segmento, né, entre os dois, com o mesmo ângulo, então vou ter ângulos de 45 graus. Aplicando isso aqui, pessoal, ó, ou nessa equação aqui ou nessa,
né? A gente pode até aplicar nessa daqui direto, né, na 2,5. O que a gente tem, né? Cosseno, né, de 2 vezes 45, cosseno de 90, isso aqui, som, né? Aqui, ó, seno de 90 a 1, então vai ficar εx mais εy mais gama xy sobre 2. Exatamente isso daqui. Tá certo? Tá certo? Perdão. Isolando aqui, ó, pessoal, o termo gama xy, né, nessa equação, o que a gente tem, ó? Gama xy é igual a 2 vezes epsilon OB, que é a deformação na direção da bissetriz entre εx e εy, né? Menos εx mais εy. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá certo? Quando a gente vai trabalhar com rosetas. O que são rosetas extensométricas, né? São sensores com mais de um extensômetro, né? E as mais comuns são com 3 extensômetros, dispostos a 0, 90 e 45. Justamente por causa disso aqui. Porque, prestem atenção, você não consegue medir deformação de cisalhamento com extensometria. O extensômetro mede deformações normais. Mas você consegue, com uma combinação de 3 deformações normais, tá certo, pessoal? Obter a deformação de cisalhamento, tranquilamente. Uma forma é essa daqui, né? Se eu dispuser as rosetas a 0, 45 e 90, né? A gente já consegue aqui, ó. Então, ó, se eu tenho esse valor e esses outros dois, eu consigo obter a minha deformação de cisalhamento, tá? Com uma roseta tripla, pessoal, independente se ela está disposta a 0, 45 e 90, a gente consegue determinar todo o estado de deformações. As duas normais e a de cisalhamento. Tá certo? Então, né, já tenham isso aí em mente, né? Por exemplo, né, pessoal, quando a gente vai fazer medição, né, e eu tenho lá εx, seção da bissetriz, tá certo? Eu chego à conclusão que essa deformação aqui, ó, é igual à soma das duas, né? Isso quer dizer que eu tenho cisalhamento nulo, tá certo? Isso a gente consegue verificar tranquilamente, tá? Agora, vamos lá, ainda avançando, né? Então, trabalhando com essa ideia da deformação normal na direção da bissetriz. A gente só vai agora substituir, pessoal, o OB aqui, ó, pelo OB', tá certo? Que seria para o meu plano X' e Y', tá certo? A direção OB' seria a bissetriz entre X' e Y', ok? Então, só trocando lá, né, o OB pelo OB', o que a gente tem, né? Para definir gama X' e Y', a partir de εx, εy e gama xy e θ, primeiro a gente vai encontrar a deformação normal, né, nessa bissetriz, tá certo? Para isso, né, substituímos θ por θ mais 45, né, na equação 2.4 ou na 2.5, tá certo? E usamos aqui, ó, cosseno de 2θ mais 90 igual a menos seno de 2θ, né? Isso aí a gente consegue perceber lá no círculo trigonométrico. E seno de 2θ mais 90 igual a cosseno de 2θ. Tá certo? Então, ó, a bissetriz, né? A gente só trocando, né, isso aqui na equação 2.5, na verdade é sempre 2.5 aqui. Depois me lembre de consertar isso aqui. A gente vai ter essa equaçãozinha aqui, ó, tá certo? Na bissetriz, né, em relação a x', y'. Né? Escrevendo aqui, né, 2.8 em termos de x' e y', na verdade é 2.9 aqui, né? A gente vai ter essa nova equação aqui, tá certo, pessoal? Né? Gama x', y', né? Na verdade é 2.8, é essa equação aqui mesmo. Então, tá certo. Essa equaçãozinha aqui, ó, em função de x' e y', o que vai mudar, né? Aqui vai ficar gama x' e y', aqui 2 epsilon OB', e aqui menos epsilon x', epsilon y', como está aqui. Tá certo, pessoal? Quando eu substituo, né, a 2.9 aqui, pessoal, isso aqui, né, nessa equaçãozinha aqui, e mais, sabendo que
no estado plano, εx mais εy é igual a εx' mais εy', lembrem, assim como eu tinha os invariantes de tensão, a soma das duas tensões ortogonais entre si, em qualquer direção, não era um invariante de tensões, pessoal? A gente chegou até a demonstrar. Para a deformação vai valer a mesma coisa, tá certo? Né? Eu não estou dizendo que o εx' é igual ao εx, né? Mas a soma de εx mais εy tem que ser igual a εx' mais εy', tá certo? Porque isso é um invariante, tá? Então é isso que a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar isso aqui, jogar aqui, né? E vai substituir esse termo por εx, εy. Por quê? A gente quer colocar tudo em função de εx, εy e gama xy, que é o estado que, a princípio, eu conheço. Né? Então, ó, a gente chega nessa equaçãozinha, que ainda não é também a forma clássica. Né? A forma clássica é essa daqui. Então, como eu falei, né? Os termos de deformação sempre divididos por 2. Do mais, é tudo muito parecido com as tensões, as transformações de tensões. Não é isso, pessoal? Lembra? Se fosse transformações de tensões, aqui seria tal x' y' igual a menos sigma x mais menos sigma y sobre 2, seno de 2θ, mais tal xy seno de 2θ. A única diferença aqui é que o termo de deformação de cisalhamento vai aparecer sempre dividido por 2. Tudo bem, pessoal? De novo, eu também vou ter interesse, né, nas deformações principais, assim como eu tinha interesse nas linhas tensões principais lá atrás. Tá certo? Então, olha só, analogamente, né, ao que ocorre para as tensões, no elemento onde ocorrem as deformações principais, máxima e mínima, também não há deformação de cisalhamento. Tá certo, pessoal? Deformação de cisalhamento é provocada por tensão de cisalhamento. Se num determinado plano, que é o meu plano de tensões principais, eu não tenho tensão de cisalhamento, obviamente eu não vou ter também deformação de cisalhamento. Né? E aí, para quem já está se perguntando, é claro, pessoal, que o plano, então, de deformações principais vai ser o mesmo plano de deformações principais, tá certo? De tensões principais, né? Então, chega-se aqui, ó, as direções e valores das deformações, do mesmo jeito que a gente fez lá para tensões, né? Derivando aquela equação, né? Igualando a zero. Então, a gente chega, ó, nesse termo aqui, né? Lembrem a diferença que eu tinha lá. As tensões aqui, ó, a diferença das tensões era dividida por 2. Só que aqui, como o cisalhamento também estaria dividido por 2, eu corto e eu chego nessa nova equação aqui. Tá certo? E as equações das deformações principais, ó, mesma coisa, só com a diferença da deformação aqui, de novo, deformação de cisalhamento, dividida por 2. Ok, pessoal? E o plano, né, de máxima deformação de cisalhamento calculando ainda no plano, né? Depois a gente vai ter a mesma questão da máxima deformação de cisalhamento absoluta, né? Que a gente viu lá para tensões. Então, ó, a direção, né? A gente obtém aqui, e o valor dela, ó, de novo, só dividido por 2 aqui e aqui. E eu vou ter, obviamente, uma deformação média associada à deformação máxima no plano, né, de cisalhamento, né, dada, obviamente, por essa equaçãozinha aqui. Vamos resolver um exemplo aqui, pessoal. Isso, né, tende a ficar um pouco mais claro, tá certo? E, né, essas equações e essas convenções que a gente aprendeu agora, né? Olha só, eu tenho aqui, ó, um elemento infinitesimal, né, que representa o material, né, que está sujeito a tensões. Então, ó, ou exemplo sim, ou com a letra mi aqui, grega, né, que é o que representa o prefixo micro, né, que é o 10 a menos 6. Então, acostumem-se em trabalhar com deformações com esse prefixo aqui, 10 a menos 6, ou micro, tá certo? Você vai perguntar, professor, mas tanto faz, né? Poderia ser 500 vezes 10 a menos 6, né, ou 5 vezes 10 a menos 4, né?
que a calculadora me der, né? Mas eu estou pedindo para vocês se acostumarem a trabalhar com esse prefixo mesmo, tá certo? Porque, como eu já disse, na prática, a ordem de tensões, a ordem de deformações específicas vai ser dada em micro, tá certo? Então, a linguagem de engenharia já pede isso, certo? Então, eu quero que vocês se acostumem a trabalhar com micro, tá? Então, epsilon x, ó, 500 vezes 10 a menos 6, ou seja, ó, aqui na direção x, ó, vocês percebam, olha a representação, né? Eu tenho um elemento original de lado dx, né? Então, o meu comprimento final aqui, ó, que é esse elemento pontilhado, vai ser epsilon x vezes dx, que é a variação de comprimento, né, pessoal? Se a deformação específica é a variação de comprimento, né, sobre o comprimento inicial, né? Então, para eu representar essa variação aqui de comprimento, né, eu faria epsilon x dx, que é o meu comprimento inicial, dá no mesmo, né? O epsilon y é negativo, ó. Então, ó, eu tenho um encurtamento daqui do meu elemento original até aqui, ó. Tá certo? Eu tenho um encurtamento. Aqui eu tenho um alongamento, aqui eu tenho um encurtamento. De novo, pessoal, insisto, né, que essa distorção aqui está exagerada, tá certo? É só algo esquemático, né? Você não conseguiria ver essa distorção aqui, ó, de 200 vezes 10 a menos 6. Vamos só representar isso aqui em graus, né? 200 vezes 10 a menos 6 vezes 180 sobre π. Daria, ó, 0,011 graus, pessoal. É claro que se a gente faz a representação em escala aqui, você nem consegue ver, né? Tá certo? Isso daqui tem pelo menos uns 20 graus aqui, né? Então, de novo, é algo esquemático, né? Então, entendam isso daqui, ó, é só para a gente enxergar, né? Mas ele está praticamente aqui em cima do eixo X, tá certo? Então, esses comprimentos, né? Entendam realmente como uma variação em relação aqui às direções X e Y, né? De tamanho. E olha só, o que a gente já comentou, o sinal que eu vou usar para deformação de cisalhamento, né? Vou tomar como referência o eixo X, tá certo? E a minha deformação aqui, nesse caso, vai ser positiva, porque, ó, a distorção está saindo do X e indo no sentido anti-horário até o meu elemento deformado, tá certo? E esse ângulozinho aqui, ó, é π mais gama xy, tá certo? Então, né, essa deformação eu considero positiva. E aí, olha só, eu quero que determine-se, né, as deformações que atuam em um elemento orientado a 30 graus no sentido horário em relação à posição original. Então, esse elementozinho aqui, ó, então eu vou ter uma direção x' e uma direção y' aqui, né? Se eu girei no sentido horário, pessoal, né, o meu ângulo que eu vou aplicar é negativo. Então, vamos lá, só aplicar as equações, né? Então, ó, as deformações aqui, se eu não quisesse, ó, eu nem usaria esse 10 a menos 6, só colocaria ele no final, né? Eu usaria lá já o mizinho, o mi no final, né, que é o micro, tá certo? Então, tá aqui, ó, a deformação, né, na direção x', ou seja, a 30 graus em relação a x, no sentido horário, vai ser 213 vezes 10 a menos 6. Ainda uma deformação positiva, né? O epsilon y', pessoal, eu posso usar a equação modificada, né, com os sinais de menos aqui, e usar o mesmo ângulo, ou usar essa equação aqui, né, e usar... Aí, pessoal, se eu uso essa mesma equação, eu teria que usar que ângulo para calcular o epsilon y'? 30 mais 45, não? Não. Mais 90, isso. Menos 30 mais 90, né? Isso. Ou seja, 60 graus. É isso mesmo, João. Ok. Né? Então, fica a opção de vocês, né? Eu quero usar equações diferentes. Né? Ou não. Eu quero usar só uma equação mesmo e trabalhar com os ângulos diferentes. Né? Fica a opção aí.
Então, menos 13,4, 10 a menos 6. Bem pequena a deformação. Né? E a deformação de cisalhamento, pessoal, ó, 793. Olha, e eu usei aqui a direção menos 30. Ou seja, nessa minha face de referência, a minha deformação de cisalhamento é o quê? Positiva. Então, ó, como é que é a distorção? Se ela fosse negativa, né, pessoal? Se ela fosse negativa, a distorção, né, seria... Opa. A distorção seria para... Nesse sentido aqui. Tá certo? Nessa face aqui, né? E o restante completaria, né? Assim, né? Assim, assim, tá certo? Tá muito bem desenhado aí, mas, né, se fosse negativo, ó, a distorção seria, né, no sentido, ó, sair daqui da minha referência para cá, né, para representar a distorção dada por gama XY, né, na direção horária. Como é positivo, na direção anti-horária. Tá certo? E as deformações, ó, epsilon x', né? Como deu positivo, ó, eu tive um alongamento aqui. Então, pego daqui, ó, dessa facezinha, né, até esse novo comprimento aqui, né, da face pontilhada. E o epsilon x, y' teve uma redução. Então, ó, daqui para cá, né, então, eu tive uma redução proporcional a epsilon, y', que eu sei que é negativo. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí? Até agora nenhuma dúvida. Beleza. Então, vamos nessa. Olha só, pessoal. Eu vou dar um tempo, né? Aqueles 10 minutos, né, que vocês pediram para eu fazer intervalo. Quem tiver de boa aí, né, e quiser ir tentando resolver essa questãozinha aqui, ó, tá? Resolva, tá certo? Então, tá aqui todo o equacionamento, né? Aqui, ó, tá a representação do estado de tensões, ou de deformações, perdão. Então, de novo, né? A deformação de cisalhamento positiva, tá certo? As deformações sigma x, sigma y, uma negativa, outra positiva. Eu quero aqui, né? As deformações principais e as suas direções, né? Então, vocês vão calcular, ó, as direções aqui, né? Podem calcular direto logo as deformações principais, né? E depois vocês vão testar, tá certo? Isso aqui nem foi pedido, mas tá aqui já a equação, não tem problema. Vocês podem testar, né? A deformação ε1 é na direção que eu calculei aqui na calculadora, eu testo com essa equação aqui, né? Se coincidir com ε1 ou ε2, eu vou conhecer, né, as direções que cada uma atua. Tá certo? Então, só para aplicar essas fórmulas, pessoal, e vocês já sentirem se tem alguma dificuldade aí, tá certo? E aí, daqui a pouco, a gente vem já com a solução, dando esses valores. Ó, eu já adianto, pessoal, né, que a outra questão é para chegar nas deformações de cisalhamento máximas, tá certo? Na deformação de cisalhamento máximo. Então, né, vocês já podem, inclusive, deixa eu colocar aqui até a equação aqui. Ok, pessoal? Então aí, ó, já definam tanto as deformações principais, quanto a máxima de cisalhamento, a direção de onde ocorre, e já tentem aí representar esses elementos, tá certo? Deixa eu aumentar aqui. E, professor, o θc é a direção do quê? Oi? Da máxima deformação de cisalhamento. Ah, tá. Só confirmando mesmo. Tá? Ok. Vamos lá. Que resultado vocês chegaram? Alô, alô? As deformações principais deram 202 micros e menos 352 micros. Vamos ver. Eu acho que ainda fica aquela referência o índice 1 é para o maior e o 2 é para o menor. Ok. Tá, 202, né, ponto 9, deve ter dado aí, né?
Aí tu podes arredondar para 203, sem problema nenhum, né? Micro. E os ângulos? O ângulo, você chegou nisso daqui? Eu parei aqui no meio. Peraí, rapidão, Tá. eu vou... Não, mas não tem problema. Pode tocar aí. Eu tô fazendo aqui já. Olha só, você jogando esses valores na calculadora, pessoal, vocês vão achar esse ângulo aqui em graus. Tá certo? Então, muito cuidado, né? Na hora de aplicar isso daqui, para chegar em graus, você vai ter que aplicar aqui 180 sobre pi, obviamente. Então, ó, menos 4,13 ou 0,14, se eu quisesse arredondar aqui. Tá certo? E as deformações principais, ó, 202,9, menos 352 ou 353, né? Micro, né? E aí, pessoal, eu posso testar esses ângulos, ó. Para esse caso aqui, nem precisaria, né, pessoal? Vocês acham que esse ângulo aqui, ó, o εx é menos 350. A tensão mínima, o ε2, deu menos 353. Muito próximo. Então, esse ângulo aqui, né, pessoal, que está muito próximo do x, vai ser a direção correspondente a θ P2. Tá certo? Mas ainda assim, vocês podem testar, né? Tá aqui, ó. Jogando esse ângulo aqui na equaçãozinha, a gente chega no mesmo valor da tensão ou da deformação ε2. Ok? E aí, ó, representação. Tá certo? Representação, como é que fica? Aplico aqui o ângulo, obviamente, né? Não está em escala isso daqui. Aí, ó, teria o meu elemento indeformado aqui, ó, para as direções principais. ε1, ε2, né? Só não está muito na escala aqui, né? Porque o encurtamento deveria ser muito menor, deveria ser maior do que o alongamento. Então, mas, de novo, é só um erro de escala, né? Mas aqui está representado, né? Eu tive um alongamento na direção do ε1, né? Que é essa daqui, e um encurtamento na direção do ε2. Tá certo, pessoal? E a deformação de cisalhamento, né? Máxima. Então, calculo por aqui. Então, eu sei, ó, o valor dela, né, absoluto é esse, 555, posso arredondar aí para 556, né, porque eu tenho 1,8 aqui, tá certo? Micro, isso não faz diferença. A deformação média, essa daqui, ó, vai ser negativa, menos 75 micro, tá certo? O ângulo, ó, eu estou calculando aqui pela equação, né, só para vocês praticarem. Mas eu poderia direto, né, pessoal, pegar esse ângulo aqui e somar com 45, vai dar no mesmo. Tá certo? Pega esse ângulo aqui e soma com 45, vai dar na mesma. E aí, olha, eu vou testar em que face, né, a 40, quase 41 graus, né, em relação a x, eu tenho a minha deformação máxima de cisalhamento. Só que nessa face aí, né, ela vai ser positiva ou negativa? Eu testo aqui, ó. Então, nessa face, ó, a 40 graus em relação a x, a minha deformação de cisalhamento é positiva. Então, como é que eu represento, né? Isso daqui, depois de calcular, né, eu represento dessa forma aqui. Tá certo? Então, ó, a 40,86 graus, né, que é a direção onde ocorre a minha máxima deformação de cisalhamento. E aí, ó, o meu elemento deformado aqui, tá certo, pessoal? Esse ângulozinho aqui seria quanto? Gama máximo sobre 2, né? Se eu quisesse representar o ângulo aqui, seria gama máximo sobre 2. E se eu quisesse representar aqui, ó, seria π sobre 2 mais gama máximo. Simples assim. Eu tenho essas duas opções de representação. E é claro, né, pessoal, em todas as faces atua a minha deformação média. Aqui que está... o Matheus fez isso ainda há pouco para mim, né? Isso aqui não é εx, obviamente, né, pessoal? Isso daqui é deformação média e deformação média. Isso aqui eu já ajeito, sem problema.
tá certo? Só para vocês pegarem o jeito da representação. Dúvidas até aqui, pessoal? Não, senhor. Ok. Então, vamos passar para o círculo de Moore, tá certo? Deixa eu só apagar essa bagunça aqui. Voltar para o apontador. Vamos agora falar do círculo de Moore, tá certo? Para o estado plano. Então, pessoal, são os mesmos procedimentos, tá certo? Para a construção do círculo de Moore, né? Que a gente relatou lá lá na primeira parte, transformação de deformações, né? E aqui a gente vai tratar primeiro do estado plano, né? Então, olha só, pessoal, eu tendo o estado plano completo em qualquer sistema de referência, XY, X', Y', enfim, né? Eu consigo obter transformação, né, em qualquer direção nesse mesmo plano, tá certo? Ou seja, girando em torno do eixo, né? Por exemplo, o eixo Z, que a gente está tomando aqui como perpendicular ao nosso plano de referência, né? Então, para traçar o meu círculo, o que eu faço? De novo, vou definir um ponto X, cujas coordenadas são εx e menos gama xy sobre 2, tá certo? Gama xy sobre 2, né? O meu ponto Y, né? As coordenadas são εy e mais gama xy sobre 2. De novo, no círculo de Moore, também eu levo a minha deformação de cisalhamento dividida por 2, tá certo? E aí, de novo, né, pessoal? Aqui, ó, nas abscissas eu coloco as deformações normais, aqui nas ordenadas a deformação de cisalhamento, enfim, mesma coisa. E aí, ó, vou traçar um segmento aqui, vou achar o meu centro e vou traçar o meu círculo, tá certo? De novo, vou ter aqui pontos de deformação máxima, deformação mínima, deformação de cisalhamento também máxima, né? Esses dois pontos, tá certo? As mesmas observações, ok? Aqui, né? Um círculo de Moore já mais completo, tá certo? Eu tomando aqui, ó, as direções A e B como as minhas direções principais. Então, ó, aqui esse elemento aqui, né, pessoal, que está nas minhas direções principais, né? Obviamente, eu não tenho distorção no meu elemento, né? Porque no meu plano de deformações principais não tem deformações de cisalhamento, tá certo? E aí, no meu círculo de Moore, né? Se eu parto aqui, ó, dos pontos X e Y, tá certo? Posso fazer qualquer tipo de transformação, né? Tenho a minha deformação média, né? Da origem até o centro, tá certo? A minha deformação máxima, né, pessoal? Vai ser a deformação média mais o raio do meu círculo de Moore, tá certo? E o raio do círculo de Moore tá aqui, ó, como eu calculo. Igualzinho lá em tensão, só com o termo de cisalhamento dividido por 2. E o valor da deformação de cisalhamento máxima, né, pessoal? Né? Se o raio, né, é a metade da deformação de cisalhamento máximo, obviamente, né, a minha deformação de cisalhamento máxima vai ser 2 vezes o raio. Tá certo? Então, seria dado, né, por isso daqui. Tá certo? Por esse termo aqui. Então, não tem mistério nenhum, né, pessoal? E a deformação mínima, né, seria dada pela deformação média menos o raio do meu círculo de Moore. Tá certo, pessoal? Ok? E, de novo, né, no círculo de Moore, eu trabalho sempre com 2 vezes o ângulo em relação à minha transformação no plano. Ou seja, se na minha transformação do plano eu quero girar 30 graus, no meu círculo de Moore eu estou girando 60, tá certo? E mais esse detalhezinho, né, que eu trabalho só com metade da deformação de cisalhamento no meu círculo de Moore. São esses detalhes aí, né, para a gente atentar. Eu trabalho com deformação específica,
que é adimensional. Tudo bem? Vamos atentar para isso aqui, né? Então, ó, a minha deformação específica é a variação sobre o comprimento inicial. A variação, tudo bem, é 4 micrômetros, tá certo? Então, 4 vezes 10 a menos 6 metros. O comprimento inicial é 10 milímetros, ou seja, 10 vezes 10 a menos 3 metros. Quando eu fizer essa conta, pessoal, eu vou chegar que a minha deformação específica é de 400 micro, tá certo? Só mostrando aqui essa conta rápido, sem problema, né? Aliás, eu já tinha até feito, pessoal, da manhã. Aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 6 sobre 10 vezes 10 a menos 3. É óbvio que as unidades têm que ser compatíveis, né? Se eu estou trabalhando com metro em cima, eu tenho que trabalhar com metro embaixo também, né? E aí, ó, vai dar 4 vezes 10 a menos 4, só que eu quero em micro. Então, 400 vezes 10 a menos 6, ou 400 micro, certo? E positiva, né? E a minha deformação de cisalhamento, pessoal, quanto é? Murilo, qual é a deformação de cisalhamento? 0,4 vezes 10 a menos 3. Tá certinho. É? Positivo ou negativo, Murilo? Por que positivo? Você não está funcionando o teu microfone? Eu vou pedir para alguém confirmar isso. É positivo ou negativo? E por quê? O Murilo não está com o microfone funcionando. Então, é mais prático com alguém com microfone. Eduardo. Oi. A deformação de cisalhamento aí, você concorda que é 0,4 vezes 10 a menos 3? Isso sim. E é positivo ou negativo? Olha, eu acho que é negativo, porque está Por quê? indo ali para a esquerda do eixo Y, né, e para baixo do eixo X. Ó, percebam aqui, ó, é isso aqui que vocês têm que perceber, ó. Esse ângulo aqui, ó, que tá aqui, ó, encostado, né, no meu eixo X, né, ele vai ser menor que 90 ou maior que 90? Menor. Então, ó, esse é o meu primeiro ângulo, e é o meu ângulo de referência, tá certo? É o à direita aqui encostado em X, né? Então, essa é uma forma, ou então a outra forma é, olha, eu estou saindo daqui, ó, e distorcendo o meu elemento no sentido, aqui em relação a X, no sentido horário. Mas a forma mais certa mesmo é, ó, o meu vértice de referência é esse, né? Se o meu vértice de referência está agora com um ângulo menor do que 90, então a minha deformação de cisalhamento global, a que eu vou usar, né, é negativa. Tá entendido, pessoal? Então, ó, tomar cuidado com esses detalhezinhos, tá certo? Ok, Murilo e Eduardo, obrigado. Então, olha só, plotando aqui o círculo de Mohr, né? Como a minha deformação de cisalhamento é negativa, né, o meu ponto X agora vai ficar para cima, né? Porque as coordenadas de X são εx e menos a metade da deformação de cisalhamento. Então, ó, 0,4 vezes 10 a menos 3, em micro, vai ser 400 micro, tá certo? Então, aqui, ó, eu levo só o 200. Se era negativo, então aqui no ponto X fica positivo. O Y, ó, é 0, o epsilon Y, então ele vai estar em cima desse eixo aqui, e menos 200, que é o sinal real da deformação de cisalhamento, né? Mas ela é dividida por 2 de novo, né? Aí, pessoal, aqui eu já coloquei os valores, tá certo? E as representações. Eu vou colocar esse material à disposição para vocês. Aí eu vou querer que vocês realmente calculem, né? Baseados, né? Nos fatores geométricos aqui do círculo, né? Aqui, por exemplo, ó, aqui eu já tenho esse tamanho, né? Que é o 200. Esse tamanhozinho aqui, pessoal, é εx menos εy sobre 2, né? Esse tamanhozinho aqui, tá certo? E aí eu já calculo o meu raio, tá certo?
A deformação média eu também já tenho, né? É 200, tá certo? E aí, ó, quanto seria então, pessoal, já que eu já tenho esse valor aqui, ó, o raio do meu círculo de mol é quanto? Professor, não entendi. Como foi que o senhor achou esse valor 200 aí? Eu acho que eu me perdi. Tá. Olha só. A deformação média... Mas qual 200? Esse daqui, da deformação de cisalhamento? Isso. Então, ó, o ponto X, as coordenadas do ponto X, lembra? É εx e menos a deformação de cisalhamento sobre 2. A deformação de cisalhamento é 400 micro. Tá certo? Aqui, ó, estou trabalhando em micro. Micro e micro, que é 10 a menos 6. Né? 0,4 vezes 10 a menos 3 é 400 vezes 10 a menos 6, ou 400 micro. Tudo bem, Eduardo? E aqui no círculo, ó, eu vou com metade desse valor. Então, é daí que vem o 200. Tudo bem? Ok? Então, olha só, para calcular o raio do meu círculo, né, que é uma das coisas que uma das primeiras coisas que eu quero, né, vai ser esse cateto ao quadrado mais esse cateto aqui, né, a raiz disso, né, ao quadrado. Então, εx, esse pedacinho aqui, ó, é εx, né, que é isso, menos εy, que seria até aqui, sobre 2, né? Cada pedacinho desse aqui, ó, é εx menos εy sobre 2, né? Eu tô falando esse pedaço aqui, né, pessoal? Daqui até aqui. Tá certo? Então, daqui até aqui, ó, daqui até o εy é εx menos εy. Eu só quero esse pedaço aqui, eu divido por 2. Né? O mesmo tamanho eu tenho para cá, para esse lado. E esse comprimento aqui eu também tenho. Então, calculo o raio. Né? Eu sei, pessoal, que a minha tensão média, que é daqui, ó, até aqui, né, é o quê? É a metade de εx, porque o εy é 0. Então, a minha tensão média é 200. Se a minha tensão média é 200, a minha deformação máxima é 483, então o raio do meu círculo de Mohr é 283. Tá certo, pessoal? 283. Concordam? E, né, se o raio é 283, a deformação máxima nesse meu elemento é 2 vezes o raio, que é 466 micro. Tá certo? E aí, olha, calculando aqui também, né? O raio é 283. Eu posso calcular já esse meu ângulo. Esse ângulo aqui, ó, deu 50. Então, aqui no plano eu represento por 25. E eu estou girando, ó, para chegar no meu plano de deformação máxima, pessoal, eu estou girando no sentido horário, ó, do X até aqui no sentido horário. Então, ó, o ângulo que eu giro aqui também é. Só que isso aqui era 50 graus, é 2θp, aqui 22,5. Né? E aí, olha só a representação. Aqui, ó, eu tenho 483 positivo, e nessa direção aqui ortogonal, ó, eu tenho a minha deformação mínima, que é aqui o ponto B, que no círculo, ó, a defasagem é de 180 graus, do A para o B. Aqui, no plano, vai ser de 90 graus, obviamente. Né? E aqui eu tenho um encurtamento, ó, porque a minha deformação mínima é negativa. Tá certo? Ok? E aqui, ó, a minha deformação máxima de cisalhamento, só faltou representar a minha deformação média, que é 200, né? Eu poderia representar aqui, é 200 positivo. Essa seria a distânciazinha, ó, desse elemento até aqui, né? A minha deformação média, né? E a mesma coisa aqui, certo? Atuando em todas as faces. E é óbvio, né, pessoal? Se, ó, o ângulo de tensão principal é menos 22,5, o de máxima tensão de cisalhamento, deformação de cisalhamento, é mais 22,5. Eu pego o menos 22,5, somo com 45. Né? Ok, pessoal? Ok. Muita informação, professor. Dá uma revisada depois. Isso, tem que dar uma revisada, vocês mesmos plotarem. É sempre bom plotar pelo menos um círculo, tá certo, pessoal?
Ó, tem o programinha lá, né? Também para plotar. Ele tem tanto para tensão quanto para deformação, né? Vocês podem fazer na mão, né? E fazer lá também, tá certo? E ver todos esses detalhes, né? Eu recomendo baixarem aquele aplicativo mesmo, tá certo? E também tem o online, né? Que eu já passei o link aí para vocês, tá certo? Eu não sei se lá também tem para deformação, mas deve ter. Mas no aplicativo tem, tá certo? Então, quem puder, ó, até botar no chat aí o nome do aplicativo, para quem, né, não veio na última aula, ou quando a gente falou dele, eu peço para colocarem aí, tá certo? O nome do aplicativo, que tem para Android, né? Quem é rico tem iPhone, eu não tenho certeza se tem, né? Para iPhone também, né? Então, pessoal, por favor, mandem esses e-mails com os grupos. Ó, não tem para iOS. Ih, rapaz. Tá vendo só? Enfim. Então, usa os que tem online, né? Tem alguns online aí. Ou então procura para iOS também. Deve ter algum para iOS, né? Porque tem vários, né, aplicativos. Tá certo? Para iOS é pago. Ó, tá vendo? Tudo pago, pô, né? Tem que arcar, né? Para ter um iPhone tem que lidar com essas coisas. Sacanagem, né? Tá, tudo bem. Então, vai ter que fazer na mão, né? Paciência. Mas, olha, tem o More, vou colocar aqui, né? No chat, que é um aplicativozinho do Norton, tá certo? É um autor de vários livros aí, né? Então procura aí More, né? Norton. Para quem tem o livro, era grátis baixar, mas eu acho que dá para baixar grátis de qualquer lugar, tá certo? E aí dá para usar no computador mesmo, tá? Então, pessoal, olha só, na próxima aula a gente vai ver, né, análise tridimensional de deformações, principalmente com aquele intuito, de novo, de fazer a diferenciação entre deformação de cisalhamento máxima e absoluta. Só que, no nosso caso aqui de deformações, a gente vai ver, pessoal, que, né, se para o caso de tensões, né, na maioria das vezes a gente vai trabalhar realmente com estado plano, para deformações, a gente pode fazer essa simplificação, mas dificilmente, né, se a gente tem um estado de tensão plana, a gente não vai ter um estado de deformação plana. Por quê? Eu tenho um efeito, né, de Poisson que vai fazer eu ter deformações. Ó. Apesar de eu não ter tensão na direção Z, por exemplo, por efeito de Poisson, eu vou ter deformação na direção Z, tá certo? Se eu tiver aí tensões nas direções X e Y. Salvo em alguns casos especiais onde essas deformações nas direções X e Y, o efeito de Poisson delas em Z vão se anular, né? Mas não é tão comum, tá certo? Então, vou ter, de novo, 3 círculos para representar, né? E aí, tomar aquele cuidado. A máxima absoluta e a máxima no plano. Mesma coisa que a gente fez lá para tensões. Tá certo? As particularizações, né? Depois, vamos ver as relações constitutivas, né? O caso geral, que é como a gente transforma, né? Sai de um estado de deformações para um estado de tensões. Tá certo? Essas mesmas equações invertidas, né? Se eu quero sair de deformações para chegar em tensões, né? Algumas simplificações aqui para o estado plano de tensões, enfim. E vamos falar um pouco, né, de medições de deformações. Vou falar de alguns casos práticos para vocês, tá certo? De medições mesmo, né, que eu pude realizar em alguns casos especiais aí. Certo? Falar um pouco, né, de extensometria, enfim, relação das rosetas extensométricas, né? E aí eu acho que essas são mais 2 aulas para a gente matar aqui medições de deformações, a quinta e a terça.
né? E aí o Matheus já deve vir com algum exemplo aí, nuances também para apresentar para vocês. Tá certo? Ok, pessoal. E professor, Oi. lá na questão 2.3, como foi que você achou a deformação normal X e a deformação normal Y? 2.3. Vou voltar lá. Essa aí última aí. É. A deformação normal X, aqui, pô. Né? Tá dado aqui, ó. A deformação em Y eu não tenho. Por quê? Ó? No elemento deformado, a aresta na direção Y não mudou de tamanho. Ó. Era 10 milímetros, ficou 10 milímetros. Já na direção X, ó, eu tive essa variação aqui, ó, de 4 micrômetros. Tá certo, Eduardo? Ok? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então, ó, a deformação na direção Y é zero. Né? Por quê? Eu não tive alteração de comprimento na direção Y. Já na direção X, eu tive uma alteração de 4 micrômetros. Só que o 4 micrômetros é a variação de comprimento. E o que eu trabalho é com deformação específica, né? Que é variação de comprimento por 10 milímetros, eu vou chegar em 400 micro, adimensional. Essa é a minha deformação na direção X. Tudo bem? Era essa a pergunta? Seria o 410 a menos 6. Isso, 400 vezes 10 a menos 6, que está aqui, ó. É o εx que eu posiciono aqui no círculo de Mohr. Entendi. Tá certo? Já o εy é zero, ó. Né? E a deformação de cisalhamento, que é 400, aqui no círculo eu só coloco metade dela. Tá certo? Entendi melhor. É que eu não estava sabendo colocar no círculo. Maravilha. Né? É para perguntar mesmo, pessoal. Né? Porque ajuda os outros, não fiquem com dúvida. Por favor, vamos participar mais. Né? Aos poucos está chegando mais gente aí para participar. Né? Eu quero que esse número cresça, tá certo? Não fiquem com dúvida, pessoal. Vamos aproveitar a aula meio. Né? Ok, pessoal, se não há mais dúvidas, eu agradeço. Né? Peço para mandarem realmente os e-mails com os grupos, tá certo? E até quinta-feira, ok?